Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Estamos gravando neste momento a segunda parte do tema A Oração das Aptitudes, baseada neste livro, Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, da editora Letra Mais. No dia 23 de setembro, sábado, das 9 às 18 horas, na cidade de Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Avenida Papa Pio XII, 350, Jardim Chapadão, Campinas, estará acontecendo o 12º Festival do Livro Espírita, onde haverá palestras, autógrafos, café literário, música, recreação infantil e alimentação. Os expositores convidados são: tema: o uso da inteligência artificial na produção de conteúdo espírita, Marco Milani. A educação do espírito na sociedade atual, Emanuel Cristiano. Há 2000 anos, Felipe Xavier. Deus, Otacílio Rangel Nascimento. A importância da educação espírita infantil, Coordenadoria da Infância, Mocidade e Família, o SINF. Envelhecimento, compromisso com a vida, Gladys Elaine C. de Miranda e Jane Valente. Os efeitos da prece sobre os espíritos endurecidos, Revista Espírita, Silvio Seno Chibem. Fascinação, supostos médiuns, pseudos mentores, Orson Peter Carrara. A força do pensamento e da vontade segundo o Espiritismo, Alexandre Fontes da Fonseca. Que distância estou de Jesus? Avildo Fioravante. Pinga Fogo, tema: Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião, Marco Milani, Silvio Chibene, Alexandre F. Fonseca, Otacílio Rangel e Orson Peter Carraro. Se nesse dia 23 de setembro você não tiver nada melhor para fazer, vá até Campinas. Esse festival vai acontecer das 9 às 18 horas. Bom entretenimento para todos vocês. Continuando o vídeo, diz lá: na minha singela percepção, a essência da oração de São Francisco, ela está no fato de cada um de nós pedirmos a Deus que nos tornemos parte da solução do problema que nos aflige, a fim de que Ele possa realizar a parte que lhe cabe, aquela que está além das nossas possibilidades. Por exemplo, se estou vivendo num ambiente envolvido por discórdias e desentendimentos, a oração de São Francisco me ensina a pedir a Deus que me transforme em instrumento da sua paz naquela situação conflituosa.
É como se eu abrisse uma pequena fenda para a luz divina entrar, para a luz divina envolver a todos nós com a bênção da paz que começa primeiramente em mim. Inevitavelmente, a prece nos levará também a repensar o próprio comportamento. Caso percebamos que nós próprios, em algum nível, temos sido os agentes da discórdia e da intolerância. É assim que eu vejo a prece de São Francisco de Assis como uma autocura pela capacidade que ela tem de despertar em nós a prática do Evangelho de Jesus. Aqui eu me recordo de um esclarecedor depoimento de Francisco Cândido Xavier. Pouca gente, das muitas que sempre nos procuram, dizem estar disposta a mudar de vida para solucionar os problemas que as afligem. Esperam que os nossos benfeitores espirituais lhes oferecessem soluções acabadas para suas dificuldades. A oração de São Francisco também, meus irmãos, poderia ser chamada de oração das atitudes de levar a luz onde houver escuridão, de semear o bem onde o mal tiver feito morada. Por isso ela propõe que levemos o amor onde houver ódio, perdão onde houver ofensa, fé onde houver dúvida, união aonde houver discórdia, esperança onde houver desespero, alegria aonde a tristeza se tiver feito presente. E alguém pode estar questionando: mas e quando for eu o necessitado? Quando for eu quem precisa de paz, de alegria e consolação? E a resposta está na própria prece, em sua segunda parte, que diz: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Conheci um homem que passou alguns dias internado num hospital de São Paulo. Então logo o médico autorizou, todas as manhãs aquele homem caminhava pelos corredores do hospital, entrava de quarto em quarto, levando palavras de ânimo e de otimismo aos enfermos. Curiosamente, esse homem recebeu alta em tempo menor do que os médicos previam. E a minha explicação é que, a cada palavra de força que transmitia aos doentes,
ele se fortalecia junto. É dando que se recebe. A prece de Francisco de Assis nos convida a fazer parte da corrente do bem, na qual todos os seus participantes são sujeitos ativos e passivos, isto é, trabalham pelo fluxo do dar e receber. A oração de São Francisco, meus irmãos, é uma oração, é uma prece interior, como já dissemos, porque ela cura o nosso egocentrismo, nos permite encontrar a felicidade quando movimentamos o fluxo da vida com a generosidade do nosso coração. Francisco de Assis foi um dos homens mais pobres do mundo em termos de posse de bens materiais. Porém, ele, Francisco, foi um milionário em termos de afeto, de amor. Quando pensava só em si, mesmo na fase da juventude, não era de fato feliz. A felicidade, ele, Francisco, a encontrou quando passou a se sentir útil aos seus irmãos, sobretudo aos menos favorecidos pela sorte. Felicidade ele sentiu de verdade quando abraçou e beijou o leproso, quando despertou alegria nos corações entristecidos, quando levantou os caídos, quando viveu a experiência da fraternidade com todos os seus irmãos. E sentindo neste exato momento as carícias espirituais de Francisco, que possamos, eu, você e nós, repetir com ele: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Logo, logo estaremos nos reencontrando. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.